quero primeiramente desejar uma semana abençoada e muito produtiva para cada escola, para cada pessoa que está aqui conosco. E a gente promete aqui da nossa parte promover um conteúdo e uma semana que realmente faça a diferença aí na sua escola. Então, sempre a sua escola é nossa convidada especial e a interação de todos vocês é sempre muito bem-vinda para todos nós aqui. Então, que seja uma semana incrível, né? Que a gente transborde conhecimento, que a gente transborde muito conteúdo e muito conhecimento, cada um de nós aqui. Mas para começarmos oficialmente, quero dar um bom dia e quero chamar também para esse cumprimento, para essa abertura inicial, os meus amigos de trabalho. Rafa, bom dia. Chico, bom dia. Bom dia. Pode abrir a câmera, John. Bom dia, Lu. Bom dia, Chico. Bom dia às escolas também. Uma alegria estar aqui com vocês. Sempre é muito bom começar um projeto que a gente sempre pensa, vamos fazer só 2 módulos por dia, vamos fazer só 3 dias, mas não, enfim, a gente coloca 20 módulos para fazer com vocês ao longo dessa semana. Tenho certeza que vai ser produtivo. Eu estou muito animado com o conteúdo que nós estamos preparando, com os convidados que vamos receber aqui, certo, Luciana Freschi? Com certeza, Chico. A semana inteira preparando, o mês inteiro até chegar essa data preparando, né? Esta semana que a gente está aqui ansiosos para começarmos, a gente estava discutindo isso. A gente faz há tanto tempo e a gente ainda fica nervoso aqui, né? Fica discutindo que dá o frio na barriga, que a gente fica, né, num estado de euforia, de tensão, para estar com a sua escola. Mas agora, eu quero fazer um convite aqui para que vocês acompanhem todo o nosso estúdio aqui, para que vocês conheçam a nossa casa essa semana. John, dá uma volta com a nossa câmera aérea aí, olha só que legal. Eu já vou dizer para vocês, enquanto ele mostra, que eu vou tropeçar nessa... Você vai, Chico? É certeza que eu vou tropeçar. Gente, vai virar meme. Vai virar meme, é isso aí. Mas o diferencial da nossa apresentação e do nosso trio aqui, que sempre tem um meme para contar a história depois, né? Inclusive com essa espada que está bem na minha cabeça aqui. E muito legal que o Jonathan é o nosso diretor aí, que preparou com o maior carinho esse estúdio já na sexta-feira. Então, muito obrigado, viu, Jonathan, que é o nosso diretor de imagens hoje aqui, certo, Lu? É isso, o John vai acompanhar a gente aqui, né? A John, tem o Guilherme lá também. Então, todo mundo, a Dani do estúdio, acompanhando, estando com a gente nesta semana para proporcionar a melhor experiência para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Então, para você que está chegando, chamem o time, convoquem as pessoas para estarem conectados com a gente. É sempre muito bom, né? Vocês terem a oportunidade de realmente fazer com que todo mundo conheça, né? Que pense um pouquinho no que a gente vai trabalhar na campanha de matrículas. Então, convide todo o time, acompanhe a programação que a gente vai falar já já. Qual que é? Mas para começar aqui, eu quero me apresentar, né? Sei que tem muita gente nova chegando aqui e eu quero me apresentar. Eu sou a Luciana, eu trabalho na EME há 6 anos, né? Aí em 2019 eu cheguei na EME e eu tenho muita alegria, né, de trocar, de trabalhar e trabalhar junto com o Chico e com o Rafa e todo o time EME para proporcionar as melhores experiências e trocas aí com a sua escola. Há 6 anos trabalhando na EME ao lado de Chico e de Rafa na direção, cuidando de uma área super importante que é cuidar de time, de pessoas, e hoje também à frente, né, junto com o time de boas-vindas, acolhendo e recebendo as escolas novas na Somos Educação, seja em qual for o serviço que elas adotem, né? Ou um sistema de ensino novo, ou uma solução educacional. Então, a gente está aqui preparado para pegar na mão da escola e fazer essa primeira jornada juntos conosco aqui. Então, é muito bom, né, trabalhar com vocês, estar com vocês aqui, e é sempre uma alegria fazer com que vocês também interajam. É sempre um pedido que eu faço para que esse programa não seja meu, do Rafa, do Chico e dos nossos convidados, mas sim da sua escola, onde vocês também participam e interagem aqui com a gente no chat para a gente promover essa troca e dar respostas e ser realmente uma semana de assessoria. Então, muito obrigada pela presença e participação de vocês. A gente está só começando, tem muita coisa boa pela semana aí. Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu trabalho na EME já há 15 anos, também venho de escolas, né? Trabalhei na escola por cerca de uns 6 anos antes de vir para a EME. E na EME já fiz de muita coisa, né? Desde trabalhos com criação, marketing, publicidade, até assessoria com as escolas. E atualmente, né, junto com o Chico e com a Lu, a gente viaja o Brasil todo assessorando as escolas nas nossas palestras, nas nossas apresentações. A EME Week é uma dessas assessorias que a gente está fazendo à distância, né? E especialmente aqui na EME eu trabalho numa área que a gente chama de inteligência e dados, onde a gente fala muito sobre quais são as informações que a gente consegue adquirir
adquirida a escola, né, que dados a gente tem, que a gente pode organizar, que podem nos ajudar na tomada de decisão, numa escolha mais assertiva das estratégias. A gente também vai ter esse assunto durante a AEM Week e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, o Lu e Rafa se apresentaram e cabe a mim também me apresentar. Sou o Chico, para quem não me conhece, trabalhei sempre em escola ou para escola, faz 43 anos, eu sei que não parece, eu tenho o privilégio de trabalhar com gente fazendo educação pelo Brasil todo. Em 2003 eu fundei a AEM é uma empresa de marketing educacional que em 2021 foi adquirida pela Somos Educação e hoje sou responsável por tocar a AEM, né, junto na direção com a Lu e com o Rafa e com todo o nosso time, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas a gente está, nessa trajetória, eu acho que o maior ativo que eu tenho na minha vida é trabalhar com gente que faz educação. Então eu gosto sempre de dizer que eu sou o Chico da AEM, mas sou o Chico que ama escolas e é isso que a gente vai falar ao longo dessa semana. E por falar em AEM, vou pedir para a Lu apresentar a AEM para daí a gente continuar nessa abertura, porque é às 9h30 que começa o primeiro módulo, mas antes disso a gente acaba essa abertura. Quem que é a AEM, Lu, por favor? Vamos continuar essa apresentação que você começou, né, Chico, muito brevemente, como que a AEM nasceu, mas a gente sempre gosta de dizer que a AEM é uma escola de matrículas, né? É assim que a gente se posiciona, é assim que a gente trabalha todos os dias, não no sentido de ser o professor que está aqui na frente para colocar o conteúdo, mas sim nessa grande troca, né? A gente é uma escola porque vocês nos ensinam todos os dias. E é assim que a gente conduz todo o nosso trabalho, é uma escola de matrículas, né? E desde 2003, desde a sua fundação, trabalhamos aí assessorando escolas pelos 4 cantos do Brasil. Então, a gente sempre aprende com cada uma de vocês, né? Seja presencialmente ou seja online, esse é o nosso compromisso. A gente traz conteúdos, mas a gente também se organiza, a gente acolhe, né, todos os desafios, todas as grandes conquistas que vocês têm aí também, para que seja um grande aprendizado para a gente. Então, é sempre uma alegria trabalhar com as escolas do Brasil todo. Esse é o nosso grande compromisso, né? São 22 anos de muita contação de história, né? Contamos histórias, ouvimos histórias e compartilhamos com cada um de vocês. E a gente tem histórias aqui, o nosso compromisso central de toda esta nossa conversa, seja online ou presencial nas nossas palestras, como eu já disse, é o compromisso das nossas histórias serem faladas, sentidas, escritas, contadas, sempre no escolês. A gente não fala o marquetês, embora, né, sejamos uma empresa de marketing para as escolas, marketing educacional. A gente não fala o pedagogês, a gente não fala o marquetês, mas a gente junta tudo isso e tem o idioma escolês, que é o idioma que a sua escola fala todos os dias aí, seja com qualquer foro público, né, com as famílias, com o time, com o mercado. É o idioma que vocês conhecem, que vocês utilizam sempre. E aqui, a gente está propondo uma junção aqui, né? É a AEM, a sua escola, junto com o EM, junto com Somos, promovendo aí sempre essa parceria para que realmente possamos, em 2025, 2026, 2027, e sempre estarmos juntos aí nessa assessoria e nessa troca que a gente preza muito. E agora, para a gente começar de fato aqui, né? A gente conduzir a nossa abertura, eu quero convidá-los para assistir um vídeo muito especial que foi feito pelo time EM, que a gente tem muita alegria de compartilhar com cada um de vocês. Vamos ao vídeo. A AEM inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AEM encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos. Tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a AEM é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AEM conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AEM é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso.
Bem-vindos à AMY Week 2025. Que vídeo incrível, né? Quero muito ouvir a sua opinião, Chico, Rafa. O que vocês acharam dessa abertura, dessa entrada aqui de todo o time M participando aqui conosco? Vai começar por mim? Lógico. Ai, meu Deus. Eu fico muito emocionado. Eu acho que de coração, assim, eu vejo tudo que a gente fez. Para mim é um privilégio poder ver meu rosto ali, poder saber tudo que eu vivi, experimentei, vivenciei com vocês e com as escolas, o tanto que eu aprendi. E saber que a gente está ali representando um time tão gigantesco por detrás, eu me sinto realmente um privilegiado de coração de estar com vocês e com as escolas vivenciando todo esse aprendizado e compartilhando um pouco que a gente sabe. Então, eu me emociono, fico de fato muito emocionado e feliz. Chico, antes de você vai ser o último a falar, eu quero falar da minha sensação aqui, tá? Quando a gente assiste um vídeo como esse, claro, eu fico também muito honrada, né, de participar de toda essa história, mas é a possibilidade da gente mostrar a carinha de cada um, né? Que muitas vezes está eu, Chico e Rafa na frente da câmera, lá na palestra, onde a gente viaja o Brasil todo, e vocês não conhecem, né? O grande trabalho que é feito no bastidor, por essa equipe vencedora, essa equipe que só unida consegue fazer uma entrega deste tamanho, desta magnitude, né? De tudo que a gente faz só é possível porque esse time que vocês viram as carinhas aí, conseguem entregar junto com a gente, nos apoiando aqui nos bastidores para que a gente faça a melhor entrega possível. Eu acho que também é claro que se emocionamos, né? Eu ainda mais que, para quem me conhece sabe o quanto eu me emociono. E acho que tem uma palavra que eu gosto muito na hora de olhar esse vídeo, é orgulho, né? Orgulho de fazer parte desse time. Eu queria só fazer uma correção no que você falou. O time é gigantesco, não em número de pessoas, mas em talento. O que a gente faz junto, nós somos 18 pessoas, o que a gente faz junto não é para qualquer um. Eu tenho muita certeza disso porque eu tenho uma estrada razoável na vida profissional. E a gente só é possível, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo aqui na plateia virtual, só é possível fazer pelo gigante talento que esse time tem junto. Então, é um orgulho, uma honra e certamente um privilégio trabalhar com todo esse time e poder fazer tudo que a gente faz para a sua escola, né? Eu acho que o final do vídeo fala uma coisa que o Marcílio, que na hora que escreveu, que é o nosso redator, nosso professor Marcílio, né, que escreveu o texto desse vídeo, ele fala que na M tem trabalho, tem sonho, tem realização. É exatamente isso que a gente faz. A gente sonha, a gente trabalha e a gente realiza, tá bom? Então, acho que essa é a ideia da AMY Week, certo, Lu? É isso aí. Rafa, agora a gente vai passar a programação para as escolas, é isso? Para elas aí. entenderem, convidarem todo o time para estarem conosco. É lógico que você vai dizer, não precisa estar maratonando o tempo todo com a gente, mas você vai falar um pouquinho disso, vai lá. Vamos para a programação, então? Eu trouxe aqui na tela como vai funcionar a programação durante a semana para você não perder nenhuma coisa que vai passar por aqui, nenhuma assessoria, nenhum módulo, tá? Hoje, segunda-feira, a gente está começando e a gente trouxe um tema para o nosso dia, que é gestão com ciência. Durante o dia de hoje, são essas apresentações que teremos. Começamos agora com a abertura, o módulo 1. O que significa a oferta da escola e como e quando, né, a oferta deve ser definida. O módulo 2. John, se você puder pôr aqui na tela grande, eu acho que vai favorecer aqui a leitura, tá bom? Por gentileza. Módulo 2, a gente vai falar sobre o cenário da escola, a gente vai falar sobre definição de metas, vamos falar sobre decisões e estratégias para 2026. O módulo 3, às 14h30, a gente vai... Então, são 2 módulos de manhã, aí a gente vai para um intervalo do almoço, aí a gente volta às 14h30, o módulo 3 de hoje é o mapeamento do mercado e da concorrência na definição da oferta, e a gente termina o dia com o módulo 4, às 15h45, lançamento da pesquisa Família Escola 2025, que será aplicada em junho. Essa é a programação de hoje, tá? Gestão com ciência. Na terça-feira, amanhã, nosso tema do dia será a escola que surpreende. Esses serão os módulos. O primeiro, da manhã, das 9h30, vai falar sobre posicionamento, diferenciais e resultados, ingredientes para fechar matrículas. No módulo seguinte, o módulo 6, o que são resultados de uma escola no cenário em que vivemos. Módulo 7, como transformar o relacionamento cotidiano em um diferencial da escola. E o módulo 8, como gerar depoimentos e imagens para a campanha de matrículas. Na quarta-feira, o tema do dia será campanha consistente. Os módulos são o planejamento da campanha de matrículas 2026 e o funil do show da escola, como organizar a escola para uma campanha de matrículas no mundo digital, estratégias para fidelizar os atuais e conquistar novos alunos para 2026 e o material de apresentação da escola para as diversas mídias. Na quinta-feira,
O tema do dia vai ser nova geração de escolas e olha que super interessante esse conteúdo aqui, hein? A gente vai começar o dia falando sobre as disciplinas essenciais para essa nova geração de escolas e você vai entender o que a gente está dizendo e na sequência a gente vai falar sobre como transformar o programa bilíngue em um argumento para matrículas, como transformar o programa socioemocional em um argumento para matrículas e como transformar o sistema de ensino em um argumento para matrículas. Então é um programa muito importante falando sobre novas gerações. E é tão especial esse dia que a gente vai terminar com uma palestra no horário da noite, às 19 horas. Então, note que na quinta-feira a gente tem uma programação mais especial, porque a gente vai até às 19, então às 19 a gente tem uma palestra, uma convidada muito especial que é a Adriana Ramos, ela é CEO do Conviver e Mais e a gente vai falar sobre relação família e escola, uma aproximação necessária em tempos atuais, tá? E na sexta-feira, a gente termina a semana falando sobre atendimento que encanta. A gente vai ter módulos só no período da manhã e serão o primeiro às 9h30 sobre a organização de uma equipe de atendimento vendedora de matrículas. No módulo seguinte, como fazer do atendimento um diferencial da sua escola e a gente encerra a M-Week com o último módulo ao meio-dia, fazendo um balanço da M-Week e as novas ações da M para apoio à sua escola. Então, passei aqui a programação, né, na nossa landing page, inclusive no canal de transmissão que você está assistindo, você vai encontrar detalhada essa programação também, você pode dar um print nessas telas que está aí, na agenda, tem até um botão para você salvar isso no seu Outlook, na sua agenda pessoal, se você quiser também. E como a Lu comentou, importante que você conheça a programação toda, porque você viu que a gente vai falar de atendimento, hora vai falar de oferta, hora vai falar de dados, hora vai falar de mundo digital. Então, é importante você compartilhar isso, né, com mais pessoas dentro da escola. O módulo de atendimento, o time de atendimento precisa participar, precisa assistir. De mídias sobre digital, o pessoal de tecnologia tem que estar junto. Então, a gente convida você a maratonar, é claro, o máximo que você puder, mas mais do que isso, é você compartilhar esses conteúdos para mais pessoas dentro da sua escola. Chame professores representantes, coordenação, time de atendimento, time de matrículas, time comercial, time de tecnologia, o pessoal do marketing, para vocês assistirem e aproveitarem o máximo que puder. E é claro que a palestra, na quinta-feira, às 19 horas, é um horário exatamente para favorecer a participação de todos da escola, todos os professores. Então, divulgue para os professores, vai ser muito importante todos participarem. É isso, Lu? Tem mais algum complemento? Isso, Raf. Devo dizer que pela experiência que a gente tem das outras M-Week, né, que a gente fez, tem muitas escolas que maratonam com a gente. É verdade. Então, assim, deixa a gente conectado ali do lado e vai acompanhando, sabemos, né, dos afazeres da escola aí, mas muitas escolas depois colocam aqui pra gente que maratonaram e que realmente fez a diferença. Então, fica aberto, assim, quem puder, maratonem com a gente, mas se não, convide realmente, como o Rafa disse, os públicos, né, para quem se destina o conteúdo. Mas, Rafa, eu já vou começar contando um negócio para você aqui, ó. Olha quem está do meu lado. Eu vi, já saiu daqui, já foi para lá, mas já foi foi para cá. Sabe o que ele veio fazer? O que ele veio fazer? Ver o chat. Então, gente, eu falo, né, nas nossas palestras, respondam, participem pelo chat, porque o Chico, ele é fascinado no chat. Então, ele não conecta ali no celular dele, então ele fica de minuto em minuto perguntando, Lu, as escolas estão participando, elas estão respondendo. E hoje ele veio aqui, ó, para ver ao vivo e a cores aqui no meu computador, que eu fico aqui com, né, um apoio, e ele está acompanhando cada escola que mandou um abraço. Algumas escolas mandaram um abraço especial para você aqui, Chico. Ah, mas para todos nós. Exatamente, né? Todos nós, né? E as escolas participando, olha só, todo mundo respondendo aqui, se apresentando, que isso é a graça, né, da gente saber, escolas parceiras, amigas há muito tempo, escolas que estão chegando também. Então, muito obrigado. Pode ficar aqui acompanhando o chat sempre que vou quiser, ficar. viu, Chico? Então, beleza. Posso seguir aqui, então? Pode. Ó, só queria dizer que o Rafa, então, o chat bombando, o Rafa esqueceu de dar o último clique, mas eu acho que ele ficou com vergonha, porque eu escrevi aqui que depois maiou e sextou, né? A gente deixou aquele módulo que estava previsto para a tarde, para depois no Matrículas em Pauta a gente explica isso na sexta-feira. Maiou e sextou. E tem uma coisa que eu acho que vai ser muito legal, que é esse telão aqui, que é a nossa plateia virtual que você vai participar ao longo de toda a M-Week, né? E agora a gente tem o privilégio de receber na nossa plateia virtual, tomara que funcione, está aqui, todo mundo lá que está da M, que está aí, esse é o nosso time, que está aqui trabalhando muito, então vocês estão vendo ao vivo, isso não é...
Então, só começando do meu canto esquerdo lá, o Super Jeff, levanta a mão aí, Jeff, bom dia, Oi, Jeff. Ao lado dele, lá em cima, Renanzito. Depois temos o Isaac, mais à direita lá, levantando a mão. Aqui embaixo temos a Super Nath, Natália, que é do time de criação. Daí temos a Giovana, que também é do time de criação. Aí temos o Nenê, que está lá, Nenê, mais conhecido como Wagner. Ele é pequenininho, é um nenezinho. E aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem a Gi e a Marli. Depois temos, que estão aqui na EME, aqui presencialmente, temos a Duda, né? Que a Duda está lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Onde que ela está mesmo? Ela é de Chapecó, não é? Chapecó, né, Duda? Está em Chapecó. E lá também no sul, a nossa querida Dani Giroto, que está lá em Londrina, no Paraná. Não sei se não está aparecendo mais gente aqui. Tem como abrir mais, será? Tem como abrir mais, gente? Tem mais gente conectada aqui. Tem mais gente conectada, eu acho, não tem? Tem como abrir, ó, gente. Tem que colocar mais galeria ou passar a tela. Tá, então o John fala só para a gente aproveitar, porque nós estamos lá... lá, tá aparecendo, tá aparecendo mais gente ou não? Acho que ainda não, né? Tem a Marisa que surgiu ali no cantinho, mas... Mas a gente acerta. A primeira entrada... O Fábio apareceu ali. O Fábio ali, tá lá, ó. o Fábio, que é o nosso japa preferido. Aliás, é o único, né? Por isso ele é o preferido. Cadê o japa? Tá ali, tá aqui, do lado da Duda, ó. Tá do lado da Duda, aqui do lado, tá certo. O nosso japa, que tá aqui, vai estar comigo hoje no módulo 4, tá certo? Então esse é o nosso time. Débora não está aqui porque teve, infelizmente, um problema. Tem a Bia do lado do Jeff. A Bia apareceu lá também do lado do Jeff. A Marisa, a Marisa aqui em também. cima. A Marisa, tá ali não no falei, cantinho lá. Tá aqui, ó. Vai a Marisa está aí aparecendo. na Super Jacareí, tá certo? É isso, né, Marisa? Então, esse é o time, mais alguém que não apareceu? Estamos aqui. E a ideia dessa plateia é, primeiro que a gente achou, né, eu, Rafa e Lu, que era fundamental apresentá-los aqui, porque todos estão aqui em cada módulo, em cada slide, em cada ideia, em cada arte. É esse time aço aqui que faz tudo para você. Então, você, na partir do módulo 1, você vai poder participar. A gente vai interagir com você também na plateia virtual. Então, esse é o nosso tema. É o nosso timaço, né? O nosso timaço, é isso aí. E aí, a gente tem também esse slide que a gente quer ver o chat bombar ao longo de toda a nossa programação. É muito importante você emitir opiniões, responder a enquete, inclusive. Mas antes disso, Lu, você quer explicar do grupo, por favor? Eu quero só falar de alguma coisa que eu estou vendo aqui já, Chico. Olha só. Não apareceu o professor Marcílio, mas vale a gente ressaltar que o professor Marcílio também é o nosso grande... Ele não apareceu, ele está conectado? Será? Não, acho que ele não está conectado. Isso, ele dá aula de manhã, mas vale a gente ressaltar que ele é o nosso mestre dos textos aqui, né? Sem que dúvida, grande parceiro. Super Marcílio. E tem uma pessoa que está reivindicando aqui que não apareceu, que é o Luciano do Londrinense, que ele falou que ele é do time M, mas ele não apareceu, olha só. Aliás, já que você está aí, Luciano, daqui a pouco vai um e-mail para você aí, tá bom? Que você tanto espera, tá bom? Vamos lá. Seguimos o jogo aqui, porque já são 9h24. Daqui a pouco começa o módulo 1. Nossa Senhora. Mas é sempre o pedido que a gente faz aqui, né, Chico, para as escolas interagirem conosco. Vai ter um formulário, uma enquete então, tá aqui, também. ó, tem o grupo, né? Entre no grupo, né? A gente tem aqui o WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp para vocês estarem conectados com a gente. Então, deem um print aí na tela ou já façam a leitura com o celular. É um grupo exclusivo para a MWeek, né? MWeek, exatamente. Certo. Então, a gente vai compartilhar uma série de conteúdos aí também. Então, fica o convite para vocês estarem conosco no grupo de WhatsApp, né? Sempre muito bem-vindos, cada um de vocês. A gente sempre coloca essa câmerazinha, esse ícone no início, lá na parte superior dos nossos slides, que a gente julga interessante, importante vocês printarem também, né? Estrategicamente, eles foram pensados para que vocês queiram ter esse slide aí com vocês. Então, sempre que virem este ícone, printem, tirem uma foto, porque vocês vão precisar e vocês vão utilizar bastante esse material. E, lógico, tem um formulário aqui também, para avaliação e interesse, né, de tudo que a gente vai falar, de tudo que a gente vai demonstrar ao longo dessa semana. Então, é um formulário para que vocês também nos avaliem e que vocês demonstrem interesse aí, vocês vão conhecer um pouquinho que interesse é esse que a gente está falando, né, Chico? Isso. Mas a gente vai divulgar ao longo de toda a semana este link no chat para vocês conhecerem também o que a gente está preparando ou pensando para a semana MWeek. E agora a nossa enquete, né? A gente vai, ao longo de toda a nossa programação, relacionado com o tema do módulo, a gente vai disponibilizar enquetes para a gente conhecer também como que funciona aí na sua escola
em determinados temas, né? Para a gente ter a devolutiva e a gente compartilhar com os demais aqui. Então, tudo que for relacionado ao tema, a gente vai promover uma enquete para vocês terem uma participação instantânea aí, tá? E essa primeira enquete, né, Lu, na abertura e no primeiro módulo, é para saber de onde vocês estão falando. Então, essa enquete que está na tela aí, que você clicando no botão na aba da enquete, né, você responde de que região do Brasil você está conectado conosco, para a gente ver se o Brasil inteiro está conectado. Eu estou apostando que sim, certo, Luciana? Isso aí, então a gente quer conhecer a escola, né, de qual região ela é. Chico, já tem pessoas pedindo para voltar o QR Code do WhatsApp, que já está na tela, mas a gente vai compartilhar no chat também o link, que fica fácil para entrar, então se você não conseguiu, a gente compartilha lá. E a enquete você participe conosco e a escola está perguntando se tem acesso aos slides, fotografando. Tirem foto, né? Depois esse conteúdo também você consegue ir, né, printando aí do seu computador. A gente não vai enviar os slides para as escolas, mas aproveitem, tirem foto de tudo que vocês precisarem aqui. É isso aí, com isso fechamos a abertura, certo? A Amy inventou um jeito de ampliar... Desculpa. Fechamos a abertura, é isso, Lu? Fechamos a abertura, mas com aquele convite, participem. E faltam 3 minutos para começar o próximo, vamos rodar o vídeo. Daí, se vocês a gente muda tudo aqui. Daí a gente muda tudo aqui em 3 minutos, mas provavelmente vamos atrasar um minutinho. Às 9h32 a gente entra com vocês. Mas para a gente encerrar, uma boa semana, uma boa EMU para você, Lu. Obrigada, Chico. Uma ótima semana para nós, né? A gente se preparou bastante para isso. Mas uma ótima semana para a sua escola também, para cada um que está aqui com a gente. E, Rafa, você volta no módulo das 9h45. 10h45, né? Isso. É isso aí, 10h45. E eu e Lu fazemos o módulo das 9h30. Assista o vídeo que a gente preparou, né? Que o nosso time preparou para a gente sempre mostrar para vocês nessa EMU Week. Daí, na volta, a gente vai ficar no estúdio aqui transmitindo ao vivo para daqui 9h32 a gente começa o primeiro módulo da EMU Week 2025. Até lá! A Amy inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a Amy encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil. E só é possível porque a Amy é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A Amy conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a Amy é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à EMU Week 2025. Estamos de volta. Para você que acompanhou a nossa abertura, que bom que vocês estão aqui conosco. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso módulo 1 da nossa semana EMU Week. E agora sim, vamos começar então, pode ir para a tela, John, onde nós vamos falar de um tema importantíssimo, né? A partir do módulo 1, nós vamos trazer aqui, né, o nosso título, a nossa abertura, o que significa a oferta da escola, como e quando ela deve ser definida. E para isso, eu tenho um convidado especialíssimo aqui ao meu lado, que vocês não conhecem, né? Alguns não conhecem, a grande maioria não conhece, mas está aqui comigo. Chico, é você que vai falar da oferta da escola? Seja bem-vindo ao nosso módulo 1. Obrigado, Lu. Obrigado. Bom dia a todos. Para quem não estava na abertura, que está chegando agora, e para quem estava na abertura, legal que você tenha ficado até agora. E a gente preparou esse módulo. Antes de eu apresentá-lo, tem alguns avisos, como sempre, porque é importante para você saber como que tudo vai funcionar aqui. Mas eu estou super ansioso para apresentar esse módulo, porque a gente preparou uma série de reflexões e também alguns exercícios importantes para você fazer, porque a oferta da escola é, sem dúvida, a base de uma campanha de matrículas, é a base da construção de um ano letivo. Então, acho que vai ser bacana, tomara que você goste, porque a gente fez com o maior carinho. Mas tem alguns avisos sempre que a Lu tem que dar antes, né? No caso agora ela como mediadora, depois ela vai ser apresentadora, eu vou mediar, assim vai ser
ao longo da semana toda, certo, Lu? Tem alguns avisos aí? Temos, Chico. Quem esteve com a gente viu, né? Nosso time participando por uma plateia virtual. Só que agora a gente quer muito a sua escola participando também da nossa plateia virtual. Coloca pra gente aí na tela esse slide, John, que é muito importante. Olha só que grande novidade, né? Para vocês estarem com a gente na nossa plateia virtual, e a partir de agora a gente vai colocar sempre no chat, né, em todo o módulo, o link para vocês entrarem e participarem com a gente aqui também. Vocês vão aparecer aqui nesse telão gigante aqui do nosso estúdio. Pode voltar aqui para mim, John. E é sempre muito bom, né? Vocês entrem, se conectem e vocês vão poder, né, aparecer aqui com a gente, participar dessa nossa plateia, que logo, logo a gente vai evoluir para uma plateia física aqui, né, dúvida, Chico? Lu, sem dúvida. O estúdio aqui é grandão, é o nosso cenário, é gigante aqui nesse estúdio 3 aqui da Somos Educação. Mas hoje a gente começa com a plateia virtual, então a sua escola é muito bem-vinda, cliquem, né? A gente não consegue colocar o áudio, mas vocês vão aparecer e vocês vão interagir com a gente aqui pela linguagem de gesto, de sinais, né? Vocês vão interagir com as expressões, o sim ou não. Daqui a pouco tem plaquinha também para as escolas participarem. É isso aí. Então tá aí a gente divulgando aí o link para vocês participarem conosco. Da nossa plateia virtual. E um outro convite que a gente faz também é para que vocês participem da nossa enquete, né? A nossa primeira enquete é para a gente conhecer de onde vocês são, né? De que lugar, de que região aí do país vocês estão conectados com a gente. Então, você é do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste ou do sul. E vale lembrar que a enquete é na plataforma, tá? Ao lado do chat, na parte superior, tá escrito ali enquete, né? Tem o símbolo de uma enquetezinha. Então, não é respondendo aqui no chat essa resposta, essa interação. Tem ali, na parte superior, ao lado do chat, um símbolo que demonstra a sua enquete, a sua participação, tá? Então, coloquem aí pra gente de onde você é, de qual estado, de qual região você está falando. Eu vou voltar aqui para o nosso chat só para eu ver se está dando certo, Chico. Tá. Que não tem... Ah lá, tem perguntas ativas sim, ó. Já está aparecendo para vocês. É ao lado deste botãozinho de chat, tá bom? E também dizer que sempre que vocês virem, né, este ícone com a câmera fotográfica na parte superior do slide, é porque a gente julga que é importante para a sua escola, a gente disponibilizou para que vocês fotografem, pensando estrategicamente relacionado ao conteúdo que vamos apresentar para todos vocês, tá? Então, tirem foto, fiquem muito à vontade para vocês registrarem todos esses momentos. É isso, Chico? É isso aí, Lu. Vamos então ao conteúdo desse primeiro módulo, que é esse que está na tela, é isso? É isso, agora sim, né? O que significa a oferta da escola e como e quando ela deve ser definida. Será que está atrasado, a gente está adiantado? Você vai falar um pouquinho sobre isso? Vou sim, Lu. Obrigado. Eu vou começar e eu vou ficar em pé para poder fazer essa apresentação. Obrigado, Lu. O Rafa está vendo lá, está tudo certo na enquete, a plateia, você está tudo monitorando lá Eu tô aqui, Chico, no chat acompanhando isso. Isso, beleza. Então vamos lá. Essa é um tema que a gente dividiu em 3 partes, né? Primeiro é o que significa a oferta da escola. Depois, como ela deve ser definida e depois quando ela deve ser definida. Então, é um módulo que eu acho importante, né? Por isso ele foi definido para abrir a semana, porque a Lu falou, já está tarde, está na hora certa. Eu acho que está no momento correto para se pensar e definir a tal da oferta. Eu vou falar sobre isso ao longo do módulo de hoje. Então, vamos começar com esse tema que é o que significa a oferta da escola, né? Então, essa é a pergunta e a resposta a essa pergunta eu acho que ela é muito simples e direta, né? O que é a oferta, né? Sendo absolutamente claro, sendo absolutamente direto, é o que a escola vai vender, né? Ou seja, o que ela vai oferecer dentro das suas atividades, do seu sistema de ensino, do seu material, da sua carga horária. Então, é o que você vai vender. É aquilo que você tem que definir para poder começar a divulgar a escola do próximo ano, que é a escola de 2026. É lógico que quando você fala em vender, né, ou seja, parece meio agressivo, né, mas é aquilo que você vai colocar no mercado como as características, como as
os benefícios que você vai entregar aos seus alunos e às famílias dos seus alunos. Então, vamos fazer um exercício bem rápido falando sobre o que você vai vender. Começando por esse slide que é o que vamos vender. A gente vai, obviamente, a escola, ela vende, entre aspas, ela tem que ter a história dela dentro do processo. Eu acho que uma escola hoje vive muito, né, daquilo que ela faz, daquilo que ela entregou, da tradição que ela tem, da competência que ela tem, dos resultados. Portanto, história faz parte dessa oferta, até porque uma escola sem história, claro que existem as novas escolas, mas a história é sempre um ponto importante na hora de a gente divulgar uma escola. Segundo ponto que eu acho importante, que a gente vai falar sobre isso amanhã, sobre propósito, sobre posicionamento, a escola tem que ter clareza nisso, porque isso é importante na sua divulgação. Lembrando que nós estamos falando da oferta. Eu estou ainda numa altitude bem elevada do tema, né? Porque eu vou colocar alguns itens nessa tela que são básicos, né? A gente tem que divulgar a escola, a gente tem que saber quais os motivos para a escola, para a escolha da escola. Isso você vai divulgar, você vai fazer com que as pessoas tenham interesse pela sua escola ou continuem na sua escola a partir de diferenciais que você vai entregar. Vamos falar sobre isso também ao longo dessa semana. Então, os motivos para a escolha da escola é um outro item. O próximo item é a questão da estrutura. Como é que a escola tem a estrutura dela em termos físicos, em termos de localização? Isso é um tema que você divulga para você na sua campanha e nas apresentações da sua escola, assim como a equipe, né? Eu acho que a equipe, né, eu tenho muita clareza disso, né? Eu sempre digo que uma escola é feita em primeiro lugar por pessoas, em segundo lugar por pessoas e em terceiro lugar por pessoas, né? E a gente sabe que a equipe precisa ser divulgada, a equipe precisa estar sempre na hora de você fazer uma apresentação da escola, que você tem no seu material, no seu site, nas suas redes sociais, a sua equipe precisa estar sempre muito bem divulgada, porque ela é quem faz a sua escola. Além disso, os resultados da escola. Aliás, a gente está preparando um módulo para amanhã sobre resultados, que eu acho que você vai curtir. Eu acho, se eu não me engano, é o segundo módulo da terça-feira. Resultados a escola precisa divulgar, porque ela é, como o próprio nome diz, o resultado de tudo que você faz. Além disso, as metas dos segmentos, né, que eu acho isso importante, me coloca aqui, por favor, João. A gente está falando de metas, não é a meta do número de alunos, é a meta, o que você pensa que ao final do ensino fundamental 1, os alunos tenham adquirido em termos de competências e habilidades, o quanto ele evoluiu, não é? Então, eu acho que essas metas precisam ter clareza, a escola precisa ter clareza e divulgá-las, porque ela faz parte daquilo que as pessoas, as famílias vão querer saber da sua escola. Então, acho que isso faz parte, sim, do processo de divulgação e de venda da escola. E, por fim, o próprio projeto pedagógico, que obviamente é composto por uma série de itens que compõem, portanto, esse projeto, que esses bullets, esses itens que eu coloquei na tela, ainda numa altitude elevada, são itens que a escola divulga ao longo da sua jornada de campanha. E, por fim, não menos importante, deixei por último, porque ele é absolutamente relevante, que é o que está na tela agora, o sistema de ensino e a plataforma digital, que é o motor da escola, né? Eu sempre digo que a escola usa um determinado sistema de ensino e na pesquisa hoje à tarde, às 4 horas, às 15 para as 4, né, que a gente vai fazer o lançamento da pesquisa 25, a gente vai de novo falar sobre o sistema de ensino. Então, porque as famílias olham com muito cuidado qual é o sistema de ensino, como é a plataforma digital que a sua escola tem na oferta dela. Tá? Então, indo para o slide, deixando esse slide um pouquinho aí, eu acho que esse é um slide bem simples, mas que são esses itens que a gente tem dentro da oferta. Mas daí, ontem, na hora que eu estava preparando, né, terminando, revendo essa apresentação, eu pensei, né, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para uma inteligência artificial, né, o que é a oferta da escola. E nós perguntamos, vamos pôr na tela inteira agora, nós perguntamos, por favor, John, nós perguntamos ao Gemini do Google o que é uma oferta da escola. O que ele define como uma oferta? Que é: a oferta de uma escola é formada por um pacote de valor que visa atender às expectativas da família por uma educação de alta qualidade que prepare seus filhos para o futuro, tanto academicamente quanto
pessoalmente. Eu destaquei aí, achei uma resposta absolutamente correta, né? Claro que foi um exercício, né? Mas quando ele fala do pacote de valor, né? Que é a oferta, que é aquilo que a escola coloca na rua, que ela entrega e que faz o boca a boca funcionar. É aquilo que ela tem de valor, né? Ou seja, nós não estamos falando de preço, estamos falando do valor. Eu acho esse um ponto importante. E quando a gente fala do pacote de valor, eu fiquei pensando, né? Como é que a gente pode organizar esse pacote de valor, né? E aí eu pensei, o que está na tela agora, pode me colocar do lado, por favor? Obrigado, John. A gente tem do que é composto um pacote de valor de um serviço e de um produto. E eu acho que existem dois tipos de valores. O primeiro que são aqueles que são tangíveis, aquilo que você entende, aquilo que você pode apresentar, aquilo que você tem no seu material, o descritivo da sua escola. E existem valores que são intangíveis, né? Que você não divulga, não é que não divulga, você não apresenta, as pessoas, você conquista, você sente, né? Então, em cima disso, o exercício começa por aí, né? Dentro do pacote de valor da sua escola, quais são os tangíveis e quais são os intangíveis? Mas, para começar, eu acho que é interessante a gente fazer uma analogia e nós pegamos aqui o exemplo, por um exemplo, num restaurante, né? Quais são os valores tangíveis e intangíveis em um restaurante, que é uma prestação de serviço? Depois a gente vai para a escola, tá certo? Dentro dos valores tangíveis de um restaurante, tem, obviamente, a comida que ele serve, né? Então, você vai lá e sabe, você vê a comida, você escolhe a comida. Você tem também a decoração do ambiente, que você chega, olha e se sente bem ou não, ou seja, é bonito ou não é bonito. Você olha e vê essa decoração. Depois você tem também os talheres, a louça, né? Ou seja, aquilo que está compondo a mesa, que são coisas que você vê e você vê a qualidade ou não, você está vendo que aquilo está na tua cara, né? Então, além disso, você tem como um valor tangível o próprio cardápio do restaurante, né? Então, são coisas que você vê. E, por fim, a própria limpeza do ambiente, que é uma coisa que a gente sempre olha num restaurante, tá certo? Então, esses são valores tangíveis, aquilo que você vê em um restaurante, aquilo que você olha e pode já, pô, tá sujo, tá limpo, a louça é boa, não é boa, o talher é bom, não é bom, enfim, o cardápio é legal ou não é legal. Então, você vê tudo isso, tá? Então, isso nós estamos falando de restaurante. Vamos agora para o lado dos itens intangíveis de um restaurante. Tudo isso que você viu nos tangíveis leva aos intangíveis, né? Então, vamos lá. Os intangíveis num restaurante, o sabor da comida, né? Que é aquilo que você não está escrito, você vai sentir. E, às vezes, o paladar meu é diferente do da Lu, que é diferente do Rafa. A gente fez um circuito, jantamos e almoçamos em belos restaurantes ao longo do Nordeste e, às vezes, a opção do Rafa era diferente do da Lu, que era diferente da minha, mas todos nós estávamos ali escolhendo algo que era tangível e sentindo o paladar e o sabor daquela comida. Então, o sabor é algo intangível. Além disso, a cordialidade do atendimento, que também, a Lu fala isso, ela vai, né, que ela diz, o diferencial que você sente. E o atendimento é algo que você sente em um lugar. Portanto, ele é intangível, é aquilo que você está sentindo no ambiente de um restaurante. Assim como a atmosfera, diferente da decoração, né? A decoração está lá, ela é bonita ou ela é feia, mas a atmosfera que o restaurante tem é a soma de várias coisas que compõem, inclusive, a decoração, a música, o atendimento, não é? A forma como você foi recebido. Então, o atendimento, a cordialidade do atendimento, gera uma atmosfera do local. E, por fim, a experiência gastronômica que você vai ter, né? Que é uma coisa que hoje todo mundo fala, qual é viver uma experiência, né? A experiência de um restaurante é aquilo que é a soma de várias coisas que são tangíveis e que são intangíveis. Eu posso ter uma comida maravilhosa numa louça muito feia e a gente não vai achar, a experiência de uma forma geral não vai ser tão boa. Então, esses itens, né, que eu coloquei são os itens intangíveis de um restaurante.
Concorda, Luciana Freschi? É isso? Chico, fica mais fácil a gente apresentar, né? Aquilo que é tangível. Você pode exemplificar em fotos, em materiais que a gente compartilha, mas o intangível é aquilo que realmente faz com que as pessoas vivam a experiência e sintam, né? E o que a gente sente fica para sempre. Você nunca mais esquece de uma excelente experiência que você teve. Como também nunca mais esquece se você teve uma péssima experiência. Perfeito, perfeito. A Lu vai falar isso na sexta-feira, sobre Isso. atendimento, sobre tudo mais. Mas eu acho que essa aqui é a grande pergunta. Não é que é a grande pergunta, né? É um item que eu acho que a gente tem que olhar na hora que for definir a oferta, né? Agora, de uma escola, quais são os itens tangíveis e quais são os itens intangíveis, né? Para isso, daqui a pouquinho eu vou chamar a plateia virtual, porque eu vou perguntar para vocês, fazer uma pergunta. Já tem alguém na plateia virtual? Já, Chico, Vamos acabei só dar de... uma Olha aí, lá, tem já, gente o pessoal lá. já está chegando aqui. Está chegando, já tem gente conectando, temos o Milton, que estão aparecendo, pouca gente. Oi? Quem tiver com a câmera Tem que fechada abrir não a câmera, aparece, senão não hein? aparece, viu? Se não abrir a câmera, não aparece. Bem-vindos à nossa plateia virtual. Temos aqui, por enquanto, o Milton, que está se identificando ali. Daqui a pouco a gente vai chamar vocês. Muito bom vocês estarem conosco na plateia virtual aqui. Até daqui a pouco. Bom, vamos falar então da escola. Eu fiz uma analogia para aquecer, né? E aí a gente vai para a escola, né? A escola, começando pelos itens tangíveis, né? Indo para a tela agora, a gente tem, por exemplo, né, itens tangíveis de uma escola. A sua carga horária. Você vai lá e se escreve qual é a sua carga horária, né? Você pode, como itens tangíveis, as atividades que você tem no período normal. Isso é aquilo que você descreve. As atividades extras que você oferece, o material didático que você utiliza, o sistema de avaliação são itens tangíveis, são aquilo que você apresenta, que você pode colocar em um folder, que você pode colocar em um slide, que você define para você, inclusive esses daí são itens absolutamente importantes para definir o seu projeto pedagógico. Continuando aí os itens tangíveis de uma escola. A sua plataforma digital, qual é? O que ela faz? Você tem o sistema de ensino, que também é um item tangível. Na hora que você fala uma marca de um sistema de ensino, junto com ela tem um conjunto de uma metodologia, um material didático, uma forma da plataforma digital. O sistema de ensino é algo tangível, assim como as soluções pedagógicas que você utiliza. Pô, se eu utilizo o Líder em Mim, se eu utilizo o English Star, se eu utilizo o Edual, são itens que você coloca, é o teu cardápio, pensando na analogia do restaurante. E a equipe de professores também é um item tangível, não é? Ou seja, você apresenta essa equipe, fulano, professor Marcílio, professor há tantos anos de literatura, tem essa formação, são coisas que você pode mostrar, assim como a sua estrutura física, que é tangível, que as pessoas veem, que as pessoas... eu estou batendo nessa questão do tangível, porque eu acho que hoje os itens que estão dentro dessa gaveta dos tangíveis, eles precisam ser escolhidos, e aí sim, a escolha tem que ser pensada com técnica, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a ideia dos tangíveis, continuando ainda na tela, além desses que estão aí, que eu acabei de ler, temos também quais outros itens que são tangíveis? Os equipamentos, o laboratório, o uniforme da escola, os eventos e as viagens. Eu dei um clique a mais aqui, vem para cá, por favor, John. Esses itens todos você escolhe a partir de pesquisa, você avalia e você define, inclusive você compra, né? Então, acho que são itens, indo para a tela, que eu fecho esse slide aqui, são itens que tudo isso tem preço e é comprável, né? Você falou, poxa, você falou de professores. Não é que eles são compráveis, mas você contrata, né? Ou seja, você contrata a partir de um valor aula, das condições que a sua escola oferece. Tudo isso você escolhe e contrata ou compra. Então, um laboratório. Eu quero fazer um laboratório de ponta, eu vou comprar computadores, eu vou comprar equipamentos, enfim, eu vou fazer isso acontecer. Então, esses são itens compráveis, né? E são itens que precisam ser definidos com ciência. Daqui a pouco eu vou a isso. Eu só estou querendo agora fazer uma reflexão. O que esses itens tangíveis de uma escola, voltando para a tela, quais são, portanto, o que isso gera na ideia do sabor da comida, do restaurante,
da atmosfera do lugar. Quais são os itens intangíveis de uma escola, do pacote de valor de uma escola? A gente relacionou alguns aqui, que eu vou passar para vocês. Vamos para a tela então, por favor? A gente está falando dos itens intangíveis, que é, por exemplo, a qualidade da aula. A qualidade da aula não dá para você escrever. Ela é fruto do quê? Fruto das condições que você tem na sala de aula, do professor, principalmente, do material. Isso é uma coisa que você não compra. Você vai lá e compra. Assim, eu queria contratar a qualidade de aula de matemática. Você não compra isso, né? Isso é uma coisa que você conquista a partir de uma escolha bem feita de um material, a partir de uma escolha bem feita de um professor, a partir de uma estrutura física que tenha qualidade para que o professor possa brilhar na sala de aula. Você também tem como intangível aqui o conhecimento transmitido, né? Que é fruto de tudo isso que a gente está falando. Isso não dá para... É o que você transmite, o que você consegue ensinar. Os valores transmitidos, né? Os valores no sentido da ética, no sentido da cidadania, enfim, de tudo que hoje eu acho, talvez, nós vamos falar sobre resultado amanhã, eu acho que os valores hoje na formação dos meninos é algo muito importante e ele é, como está na tela, ele é um valor, né? Preparar os meninos para a vida, para tudo que os desafios que a gente tem, é um item muito importante e ele é intangível. Você não compra como eu vou formar os meninos na questão ética. Isso é resultado de tudo que você tem na sua escola. Desenvolvimento das habilidades é um outro item intangível. Depois a gente vai continuar essa listinha aqui, a confiança e a reputação, né, que são itens absolutos, que eu acho que se eu fosse comparar ao restaurante, talvez seja a cordialidade. Não dá para comparar, porque confiança e reputação de uma escola é um valor que ela tem a partir da história, a partir de tudo que ela tem de resultado e tudo mais, a partir do relacionamento que ela tem com as famílias, de como a família é atendida, enfim. Esse é um valor intangível, assim como o relacionamento com alunos e famílias, assim como a comunicação com a comunidade escolar, assim como o atendimento ao público. São coisas intangíveis e que está no pacote de valor da escola, né? É lógico que esses valores intangíveis, né, esses itens intangíveis, desculpa, eles são resultados das suas escolhas, da sua oferta, mas ele faz parte da sua oferta, né? A qualidade da aula faz parte da sua oferta. A qualidade do atendimento faz parte da sua oferta. Ela é intangível, mas faz parte, né? Você não compra, né? Voltando aqui para a tela, o desenvolvimento dos alunos, né? Os resultados da escola, que você diz, né? O resultado da escola, bom, isso eu vou deixar para amanhã, mas o resultado é um item intangível, mas que você, né, você divulga. Além disso, o posicionamento, a imagem da escola no mercado, que é um super resultado de tudo que você faz. E ele é, de novo, um item que você não compra, né? Como está na tela, todos os itens que eu falei dos intangíveis, eles não têm preço. Você não compra. Ele é conquistável. Eu ia colocar aqui, esses são itens incompráveis. É que incompráveis é muito chato. Mas esses são itens conquistáveis. A reputação e a confiança é resultado de uma série de itens que a escola, de uma série de processos, de uma série de relacionamentos que a escola faz com o seu público. Quando a gente fechou essa apresentação, né, essa primeira parte, né, da definição da oferta, eu acho que a gente evoluiu bem para a gente poder refletir, né, não sei se a Lu vai concordar comigo, mas para a gente poder refletir de que as escolhas da escola, a forma com que ela faz, a forma da organização dela, como ela engaja o seu time, é fundamental para que você conquistar esses itens que fazem parte do pacote de valor que a sua escola entrega. Concorda, Lu? Com certeza, Chico. Estar todo mundo muito alinhado, né, ao propósito, à missão da escola, que eu acho que esse é o grande segredo. É a gente ter uma entrega e uma oferta muito bem construída, onde a gente tem um sistema de ensino, um material didático e todos os serviços que vocês ofertam para os alunos
que proporcionam, né, facilidades, acompanhamento para que o professor consiga, para que cada um dentro da escola tenha oportunidade de fazer essa conexão, que é muito mais do que dar uma aula técnica, por exemplo, né? É algo que a gente entrega realmente que promove o desenvolvimento do aluno, que consequentemente chega ao resultado e você faz o seu posicionamento e você atrai os alunos que estejam alinhados à cultura e ao propósito da escola, porque esse é o grande segredo. Não dá para a gente não se posicionar enquanto mercados e educadores dentro de uma cultura que vocês estabeleceram lá, né? E para que tudo isso dê certo, tem que ter todo esse alinhamento acontecendo. Perfeito, Lu, perfeito. Por isso que eu acho que a gente ampliar um pouco essa questão da oferta, né, dentro dessa linha dos intangíveis e do tangível, é o que a gente precisa fazer. Porque isso é o momento certo de fazer reflexões. E a grande pergunta que a gente tem é essa, né? O que é mais importante? São os itens tangíveis ou os itens intangíveis? Para responder isso, vamos tentar acionar nossa plateia virtual aqui. Temos mais gente, pouca gente ainda conectado, mas temos aqui quem não está com a câmera aberta, não aparece, só para ficar claro para vocês. Temos alguns profissionais aqui, por enquanto poucos, mas espero que cheguem mais gente na nossa plateia virtual. Não fique intimidado, muito pelo contrário, mas pegando essas pessoas que estão aqui, eu queria perguntar para vocês, vocês, por favor, tem poucos aqui na tela ainda, por enquanto, mas esperamos que ao longo da nossa M-Week esse número vá aumentando. Eu pergunto a vocês, qual dos itens são mais importantes, né? Temos 3 votadores aqui. Quem acha que os itens tangíveis são mais importantes, levanta a mão, por favor. Chegou mais gente? Tem que abrir a câmera, senão não aparece. Acho que tem só um delayzinho, né, Chico, para que essa mensagem chegue para eles. Tem o delay da nossa transmissão, certo? Tem mais gente, chegou o nosso querido lá de Andradas, chegando mais gente aqui na nossa plateia virtual. Bem-vindos. Então, a pergunta é, qual dos itens vocês acham mais importante? Tangíveis ou intangíveis? Quem acha tangível, levanta a mão, por favor. Ninguém respondeu, tomara que eles tenham delay ainda, né? Teams não tem delay, isso é importante saber. Então é imediato. Nossa, chegou o nosso Mas é porque, Chico, bom, vai lá. Vai lá. Não concordaram que são só os tangíveis. Não, mas ninguém levantou a mão. Quem acha os intangíveis mais importantes, levanta a mão, por favor. Olha lá. Eu votaria nos 2, viu, Chico? Acho obrigado, que é a soma, obrigado. É nossa primeira interação aqui, vamos aprendendo a usar. Tem gente chegando aí no lobby que está parado, mas obrigado por estarem aí, continuem conosco. A gente vai interagir mais uma vez com vocês ainda ao longo desse módulo, tá certo? Então, como disse a Lu, os 2 são itens que são importantes, né? Os 2 tipos de itens, né, são importantes. Antes disso, né, tinha esquecido desse slide aqui. A plateia virtual a gente acabou de chamar, temos poucas pessoas ainda, mas isso vai aumentar ao longo da semana, tenho certeza. E a gente tem fazendo esse chat bombar. Antes de dar a resposta a essa pergunta, Lu, como é que está o nosso chat aí? Me diga, por favor. Olha, Chico, muita escola chegando aqui, e já estão respondendo aqui, as escolas que não entraram na nossa plateia virtual, mas estão aqui atentas acompanhando. Olha só, os 2 são importantes, a Flávia colocou, um complementa o outro. Ela compartilha da nossa opinião aqui também, né? Um depende do outro para acontecer. E primeiro que a gente não faz só com itens intangíveis, né? A gente não entrega educação dessa forma. E segundo que se a gente também entrega só aquilo que é tangível, sem olhar para os pontos que você trouxe, para as experiências que são promovidas, para tudo aquilo que a gente não apalpa, mas que é sentido, também não faz sentido, né? Você fica muito vulnerável a tudo que acontece no mercado. Então, as escolas concordando aqui, A Juscelane colocando intangíveis e tangíveis, os 2 são importantes, né? Não dá para separar. Eles devem acontecer simultaneamente. Então, aqui o Mário colocando concordo. Então, ele está concordando aqui com a nossa fala. E tem gente colocando, não consigo entrar no virtual, tentando, mas dá erro. Deve ter um limite também, mas a gente vai ver certinho como que está o link. Acho que não chegamos no nosso limite. Tá bom? É importante também. Os 2 são super importantes, tangíveis e intangíveis. A Bárbara concordando com a gente aqui, Chico. Legal, Lu, obrigado. Então vamos voltar aqui
para a gente poder fazer um comentário sobre, além disso, só mais uma chamada para você, já vamos falar de qual é o mais importante, a maior parte de vocês, eu acho que cada um tem uma opinião, mas eu vou fazer uma síntese daqui a pouquinho. Não esqueça de responder a nossa enquete, que está na aba lá, né, que é a nossa, voltando aqui, a nossa enquete que tem hoje, nesse modo, a pergunta de que região do país você está falando. Tem resposta já, Lu? Se dá para ver aí no chat? Eu não consigo ver, Chico, mas acho que a técnica daqui a pouco passa para a gente. Tá joia, obrigado, Lu. Então vamos lá, então, continuando nossa conversa, a gente está falando de qual item mais importante, tangíveis. Na verdade, o que eu queria dizer aqui é que os tangíveis é que constroem os intangíveis, né? Ou seja, a partir de uma definição clara de tudo que você escolhe para a sua escola, boa parte disso que começa pelo time, pelos sistemas, são esses itens que eu estou dizendo tangíveis que geram aqueles que eu coloco intangíveis. Acho que, para resumir, né, os tangíveis a escola compra e os intangíveis a escola conquista. Eu acho que não se trata de qual é mais importante, mas eu sempre vejo, né, me coloca aqui, por favor, no ar, completamente na tela, eu sempre vejo as pesquisas e as pesquisas mostram a importância que a escola vê sobre a questão do relacionamento, sobre o cuidado, sobre a atenção, sobre o acolhimento, né? A gente vê muito isso nas escolas. Eu acho que não se trata de um ser mais importante do outro, a maior parte de vocês colocaram, né, que os dois são importantes, sem dúvida, mas eu acho que os intangíveis são aqueles mais difíceis de serem conquistados, porque ele não se compra, ele precisa ser um trabalho muito bem organizado e estruturado do time a partir daquilo tudo que ele escolheu, do sistema de ensino, da plataforma, das soluções pedagógicas, das atividades, da carga horária e tudo mais. Então esse é um ponto que eu gosto muito. Qual é, na minha opinião, um ponto importante desse slide? Eu acho que o depoimento das famílias, então, primeiro, os itens intangíveis, como está na tela, eles são resultados das escolhas que você faz, daquilo que você contrata ou compra. E ele é a competência que a escola tem de fazer o seu trabalho. Agora, são os itens intangíveis que, na minha opinião, eles geram mais depoimento das famílias e dos alunos. São os itens que se sente, a qualidade da aula, enfim, tudo aquilo que eu listei para vocês. Eu acho que os itens intangíveis geram o boca a boca. São eles, alguém não vai falar, poxa, vai gerar o boca a boca porque você tem uma boa carga horária, né? Você vai gerar, o boca a boca vai ser gerado aquilo que as pessoas sentem na sua escola, os resultados que ela oferece, a capacidade de ensinar que a escola tem, como eu coloquei nesses itens intangíveis. Por isso, eu acho que na hora de definir a oferta, tomara que você tenha printado a tela, sempre olhe esses dois lados, tá certo? Eu falei do que é a oferta, pensando no pacote de valor. Eu estou olhando o relógio para me controlar no tempo aqui, porque é a primeira vez que a gente apresenta esse módulo da forma que ele está construído, a gente tem que testar o tempo para a gente poder sempre ser assertivo nos horários nossos aqui. Agora, como é que a oferta deve ser definida, né? Essa oferta tem que ser definida, eu acho que com um ponto bastante importante, que começa com a questão da ciência e com o famoso, que vocês conhecem muito bem, provavelmente o Rafa vai falar mais à frente disso também, mas é o tal do onde estamos, para onde vamos, como vamos e com quem vamos. Eu acho que tudo que você vai definir para a sua oferta, o como começa por isso, né? Quando você sabe exatamente, né, abrindo cada uma das caixinhas, sem detalhar todas, porque não é esse o momento, mas eu acho importante a gente olhar esses quatro pontos, né, onde estamos, para onde vamos, como vamos, para definir com quem vamos. Então, para onde estamos, né, que é o balanço da campanha, a análise do cenário, a pesquisa com a comunidade escolar, o mapeamento do mercado. É o que você define, você precisa ter esses trabalhos para definir onde você está. Poxa, se eu, no ensino fundamental 2, eu tive uma rematrícula pior do que a do ano passado e eu não estou atraindo novos alunos, poxa, eu preciso olhar a minha oferta.
para aí eu poder ser assertivo e talvez criar uma novidade ou fazer uma alteração em algo que você oferece, né? Então, a partir de dados, né, pô, meu concorrente está oferecendo uma coisa, um item, né, que é uma solução, um programa líder em mim que eu não ofereço e que talvez eu tenha que entrar na questão do socioemocional. Por isso que tem que mapear o mercado. O para onde vamos, né, que é o segundo ponto da nossa tela aí, que são os itens que são as metas para 2025, as metas para 2026, qual é a oferta da escola. Você vê que a oferta entra aí, né? Eu fiz onde estamos, defini minhas metas, aí eu vou olhar minha oferta, definir minha oferta. E com a oferta eu crio o posicionamento da escola, que é um tema para eu falar amanhã cedo com vocês. O posicionamento é o módulo das 9h30 de amanhã, tá certo? Então esse é o para onde vamos. Como vamos? O como vamos, aí sim, a gente vai falar do quê? A gente vai falar do planejamento da temporada, vamos falar do planejamento das campanhas, das estratégias da campanha, da comunicação e da propaganda. Muita calma que eu vou pôr todos na tela daqui a pouquinho. Acho esse um slide que foi montado há algum tempo, que eu gosto demais dessa sequência. O com quem vamos a gente vai escolher, né, a Lu vai falar sobre isso na sexta-feira, sobre o time organizado para matrículas, que é criar o tal do grupo de matrículas, né, que é esse grupo que vai conduzir uma campanha, que vai elaborar a oferta junto com o time técnico, enfim. O grupo de matrículas é um item importante na condução. Deixa eu tomar uma água aqui. Chico, enquanto você toma uma água, eu sei que você está na construção do seu pensamento aí, mas eu queria dar um retorno, né? A enquete não estava aparecendo para mim aqui, mas agora a gente tem, olha só, o legal é que a gente está com escolas espalhadas pelo Brasil todo. Eu imaginava. Então, a 6% do Norte, as escolas acho que conseguem ver também, 19% do Nordeste, Centro-Oeste 5%, Sudeste 52%, que é a nossa grande maioria aqui, seguido pelo Sul aqui 19% empatado no Sul com o Nordeste, 19% da nossa audiência, literalmente o Brasil todo. O Brasil inteiro, que bom que vocês estão conectados. E essa é a beleza do online, não tem o prazer de estar junto com você, como a Lu disse antes de começar, pô, ela falou, às vezes falar para 300 pessoas é mais fácil do que fazer aqui ao vivo, mas a gente está falando para centenas de pessoas, talvez a gente chegue ao final da M-Week falando para mais de 1.000 pessoas, com certeza. Muito bom, Lu, então respondam a enquete aí se você não respondeu. Voltando para a tela, então, a gente estava falando do como vamos e depois agora com quem vamos. O grupo de matrículas, que é o time da escola organizando o processo de rematrículas e matrículas, tudo do marketing, o sistema de ensino que a sua escola utiliza, as soluções educacionais que você contrata e, obviamente, nós aqui da EME, que a gente já se coloca com você na construção de tudo isso. Resumidamente, eu acho que para você definir uma oferta, esses daqui são os passos que você tem que olhar. Destacando que a oferta da escola, ela tem 2 itens que estão destacados lá na frente, que é o sistema de ensino e as soluções educacionais, que é aquilo que você é tangível, que você contrata ou compra. E essa escolha precisa ser feita a partir de ciência. Por isso, tudo isso que está nessa tela, né, que é uma tela que a gente sugere aí, como você está vendo lá no canto superior direito, que você aprinte, porque ela é o escopo de tudo que a gente pensa sobre essa definição da oferta. Tudo bem? Vamos seguir aqui e vamos seguir para quê? Né? Essa oferta da escola, né, que é o ponto central, né, como a gente falou no início, ela define tudo que você vai fazer, ela define um posicionamento da sua escola, se ele é forte e consistente. Ao longo do ano letivo, você entrega aquilo que você ofertou, a sua promessa, né? A partir disso, você sabe que você fideliza e que você conquista alunos para que se chegue à viabilidade da escola. Então, vocês viram, vou até voltar rapidinho aqui, qual foi o primeiro item que eu coloquei nesse slide, que é a viabilidade da escola, que é a parte da oferta que a gente está nesse tema aqui. Por isso que a gente quis escolher esse tema para abrir a semana da AM Week, né? Porque é o momento certo e eu acho que as escolas fazem essa escolha às vezes sem o cuidado que deve se ter. Por isso nós estamos gastando um tempão para falar sobre isso com vocês, tá certo? Agora, eu queria fazer um exercício com vocês que eu acho fundamental, né? Que é, quando a gente fala de oferta, né,
Normalmente, todo mundo começa, Teolo, aderir a sua sugestão nesse slide aqui. Quando a gente fala de oferta, a gente sempre pensa naquilo que deve ser incluído, né? Mas antes de chegar nesse lugar, e acho que esse é o exercício para ser feito a partir de dados, por isso eu falei onde estamos, para onde vamos, como vamos e com quem vamos. Porque antes de definir o que você vai incluir, tem que começar pelo quê? Aquilo que você tem que manter. Aquilo que está dentro do teu pacote de valor e que funciona, que quase é obrigação, que você sabe que aquilo não tem como tirar. E aquilo é importante para a máquina da escola funcionar. Então, aquilo que tem que ser mantido. Existem itens que você faz, que você entrega na tua oferta, que precisam ser turbinados, às vezes ampliar. Pô, eu tenho um programa socioemocional, estou falando disso porque é mais fácil, eu tenho um líder em mim para o Fundamental 1, será que eu não amplio ele para o Fundamental 2? Ou eu tenho um programa bilíngue, ou eu tenho uma atividade, vamos mudar, uma atividade de esporte que eu vejo a adesão dos alunos, que eu vejo que as famílias gostam, pô, eu preciso turbinar mais, eu preciso até divulgar mais, né? Então existem itens que você tem que manter, que está ok, existem itens que você precisa valorizar, porque eles são uau, porque eles estão dando resultado, porque as famílias reconhecem, as famílias têm percepção, os alunos também, os professores, então existem itens que você precisa fortalecer e 100% de vocês que estão conectados têm, eu sei que é difícil falar isso, mas 100% de vocês, voltando para a tela, tem algo que pode ser retirado da tua oferta, que você gasta e que não gera valor, que você faz há tantos anos, que você sempre teve aquela aula de teatro e que ela foi se esvaziando e que hoje eu não estou nada contra o teatro, pelo menos, pelo amor de Deus, nada contra a arte, ainda mais no momento em que a gente é indicado para um Oscar, no ano seguinte agora a gente ganha a Cannes, né, com o Wagner Moura e com o diretor do filme lá de Cannes. Não sei porque eu falei por causa do teatro. Mas voltando à aula de teatro. A aula do teatro que você sempre teve, que agora não está minguando, não tem ninguém, está gerando custo e não gera valor. Então, você precisa pensar em substituir, né? Por isso que você tirando a aula de teatro, de repente você pode colocar algo novo no lugar, que é esse item que está na tela aí, que é o que deve ser incluído. Agora, como é que eu faço isso? Eu acho que esse é um exercício que está na hora de ser feito. Não deixa para fazer isso em setembro, daqui a pouco eu falo quando isso deve ser feito, tá certo? Mas isso tem que ser feito aqui, a partir do quê? A partir de, primeiro, pesquisa com a comunidade escolar, o que a comunidade registra de valor da sua escola. Hoje à tarde eu e o Fábio vamos lançar a pesquisa Família Escola, que está muito interessante esse ano, ela está bastante densa, eu acho que você vai curtir. A pesquisa com a comunidade escolar é fundamental para você elencar aquilo que você pode tirar, inclusive, o que você tem que incluir, né? Além disso, obviamente, conhecer a concorrência é fundamental. Pode deixar o slide só na tela agora, porque esse é um slide muito importante, né? É você saber o que a sua concorrência é, porque existem coisas que ela oferece que é melhor, que oferece coisas que são feitas de uma forma melhor que a sua escola e coisas que elas são feitas de uma forma pior que a sua escola. Então, é preciso saber aquilo que você está perdendo e por isso tem que conhecer a concorrência e aquilo que você está ganhando. E, obviamente, né, agora volta para mim aqui, John, é preciso ver a viabilidade econômica, porque incluir coisas numa oferta é fácil, né? Eu sempre disse isso no circuito e repito sempre quando eu vou definir esse assunto, existem itens, para fazer a melhor escola do mundo, é fácil, basta ter um negócio chamado dinheiro, né? Recursos financeiros, você faz uma escola dos sonhos. Só que a gente sabe que esses recursos financeiros são sempre muito apertados. Então, para você fazer a sua oferta, você tem que fazer, como está na tela, olhar os 4 lados, os 4 quadrados de cima, né, que são os rosas, para você poder, sim, tomar as decisões corretas. E, por fim, obviamente, é fazer com que desses itens que você tem na sua oferta, quais são os diferenciais? Aquilo que pode ser, aquilo que são as velas de divulgação, né? São velas, eu quero dizer, alavancas, né, de divulgação da sua escola. Aquilo que diferencial é aquilo que você oferece e que sua concorrência não oferece. E que são levantados pelas pesquisas, são reconhecidos nas pesquisas, né? O diferencial é aquilo que você pode utilizar para ser um argumento de venda. Pô, você utiliza um sistema de ensino fabuloso, com resultados, enfim,
esse é um diferencial da tua escola, então você tem que bater nele. Então, essa tela, como eu disse, esse exercício é um exercício que precisa ser feito com muito cuidado e com muita atenção, e a partir de dados. Agora, a pergunta é, quando... primeiro, um ponto importante. Nós já publicamos e vamos publicar de novo, né, o formulário, que é esse aqui, o formulário de avaliação e interesse da MWeek. O que significa isso? Você acessa por esse endereço portalm.com.br/MW25, né? Letra M, letra W, 25. Qual que é a ideia desse formulário? Ter a avaliação, que você sabe como a M gosta de saber como foi. Então, você pode preencher várias vezes ao longo da semana. A gente vai ter uma avaliação geral, não tem uma avaliação módulo por módulo, a gente vai ter uma avaliação geral da MWeek. E nele também tem a possibilidade de você levantar a mão. Né? Olha, eu queria que um consultor entrasse em contato comigo para falar sobre o Líder em Mim, para falar sobre o English Stars, essa ficha, ou um contato da M para falar sobre campanha de matrículas. Você vai poder, e se você quiser, você marca tudo que você não tem interesse, só faz a avaliação. Mas esse formulário é importante porque é um momento correto. De repente, eu estou pensando em utilizar um novo sistema de ensino. Não sou da Somos Educação e quero usar um novo sistema de ensino. Vai lá no formulário, levanta a mão e a gente vai passar esses dados para o time para entrar em contato com vocês, tá certo? Essa é uma chamada importante, certo, Lu? Porque ela é um item relevante para facilitar a escola ter acesso ao time da Somos Educação e ao time M, é isso? Com certeza, Chico. Até para a gente se colocar à disposição da escola que queira conhecer um pouquinho mais, né? Seja, como você disse, ter uma assessoria, um programa que a gente vai disponibilizar para a construção da campanha de matrículas, ou bem como os serviços que a Somos Educação disponibiliza também, né? Onde nós trabalhamos, onde a gente tem uma série de conteúdos que são muito relevantes. Então, é uma oportunidade da sua escola aí levantar a mão e solicitar um atendimento. Então, é só para facilitar esse caminho. E devo dizer que está escrito formulário errado ali, já pedi para arrumar. Ah, é. Quem que foi o cara que escreveu errado? Foi você, Chico? Foi eu. Formulário, Chico. Formulário para avaliação e interesse da nossa MWeek. Formulário é bom, né? Formulário, desculpa. Isso, mas já está certinho. Mas é isso, levantem a mão, né? Peçam um atendimento sem compromisso algum. Eu acho que é essa a grande mensagem, sem compromisso, você entender um pouquinho mais, né? O que é ofertado, qual que é o direcionamento do material. Então, esse é o material que nós estamos colocando aqui. Legal, então vamos seguir aqui. Se o Guilherme lá da técnica puder compartilhar esse endereço lá no chat, também é importante, né? Formulário portalm.com.br/MW25. Quando a oferta tem que ser definida, estamos indo para a reta final desse nosso módulo. Chico, posso aproveitar a sua pausa? Claro. Né? A gente falou muito desse cenário que a gente tem que avaliar primeiro, né? Como estamos, a gente olhar onde estamos, para onde vamos e com quem vamos, né? E aí você trouxe naquele primeiro onde estamos a questão o que precisa ser avaliado para continuidade. E a Juliane, ela colocou, teremos acesso à pesquisa, você em dado momento mencionou sobre a pesquisa que vai ser lançada, é isso mesmo? Você queria que você repetisse um pouquinho? Claro, hoje à tarde, como ela chama? É a Juliane Godoy. Juliane, hoje à tarde, às 4, que hora? 15 para as 4, né? 3h45. Eu e o Fábio vamos apresentar a pesquisa e você vai poder fazer a pesquisa com a sua família, com as famílias dos seus alunos. Tudo sem custo nenhum, está lá no portal para você poder utilizar a pesquisa. A gente vai explicar isso hoje às 15 para as 4 da tarde. Eu e o nosso japa favorito, que é o único que tem aqui, por isso ele é o favorito, nosso querido Fábio. Eu sempre brinco com isso porque eu adoro chamar ele do japa favorito, tá certo? E o mais importante é falar que a escola vai ter acesso aos dados dela e depois de todo o cenário nacional, que depois a gente vai mostrar como a gente divulga. Isso, a ideia da pesquisa é aplicá-la agora em junho, tá certo? Agora, como e quando essa oferta tem que ser definida? Vamos para a tela. Eu acho o seguinte, né? A gente sempre mostra isso aqui, porque quando a gente vai falar de planejamento, a temporada do marketing começa em março e termina em fevereiro. A gente tem 4 datas importantes, que é o início da temporada, o início da preparação da campanha, o início da campanha e o início do ano letivo. Eu estou colocando o início da preparação em junho, que é a semana que vem, porque eu acho que é o limite mesmo para fazer uma campanha com consistência. Lá no circuito eu coloquei isso mais cedo, só que hoje não dá para voltar no tempo. O ideal é começar isso, na minha opinião, no começo de maio.
né, já feito o balanço e tudo mais. Mas vamos olhar o dia que nós estamos. Hoje é dia 26 de maio e a gente tem o que temos pela frente é isso. Então, minha sugestão é que você comece essa preparação no máximo na outra segunda-feira, na próxima segunda-feira, que é dia 2 de junho, tá certo? Vamos para a tela de novo e vamos olhar então a tal da oferta. E a conta aqui é de trás para frente, né? O que eu preciso, né? Para eu definir a oferta, eu preciso, em primeiro lugar, essa oferta tem que ser lançada para os alunos e para as famílias. Eu coloquei aqui, imaginando que a campanha de matrículas comece em setembro. E eu sei que isso varia, no Nordeste isso é um pouco para trás, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Sudeste é um pouco antes, mas quando você começa a campanha, você tem que lançar para alunos e famílias. Depois que você lança a sua oferta, que é a apresentação da sua escola para 2026 para as famílias e para os alunos, você lança para o mercado, você começa a sua divulgação, tá certo? E a partir desse momento, começa a divulgação e a venda da oferta, beleza? Então, eu sempre coloco, né, a gente sempre coloca que primeiro alunos e famílias, um pouquinho depois, uma semana depois, né, você lança para o mercado e começa a divulgar isso, e isso vai ao longo de toda a campanha de matrículas, tá certo? Mas olha só, tem uma questão que você deve estar falando, Chico esqueceu. Eu não esqueci, eu deixei por último porque esse é o marco de um lançamento de uma campanha, que é, primeiro você pode fazer uma fase teaser, né, que é, vem novidades por aí, mas o que eu queria destacar é esse aqui, ó, o lançamento para o time da escola. Né? Imaginando que você vai começar uma campanha em setembro, eu acho que esse lançamento para o time tem que ser feito no Volta às Aulas. Eu acho que esse é o mundo ideal. Não é que é o mundo ideal, é o correto. Né? E é possível trabalhar para isso. Então, quando a oferta tem que ser definida? Ela tem que ser definida antes disso. Para que você possa, na volta às aulas, não ser, já falar, ó, pessoal, nós vamos ter essa escola em 2026. Portanto, quando essa escola tem que ser definida? Tem que ser definida, na minha opinião, até o final de julho. Tá certo? Portanto, ainda tem o mês de junho e julho inteiro. Você fala, bom, você faz do jeito que você quiser. Você pode definir a oferta lá em outubro, como eu vejo muitas escolas fazerem. Chega lá na Somos, ó, mudei o sistema de ensino em outubro, novembro, para trocar. E, gente, isso daí é correria. Você não aproveita isso na campanha. Olha só como esse slide é simples, mas ele é correto. Né? É de trás para frente. Pô, se eu preciso lançar para os pais, para as famílias, no primeiro dia da campanha ou na véspera do início, eu tenho uma fase teaser, eu preciso definir isso antes. E eu preciso falar com o meu time antes, para todo mundo estar preparado para essa escola de 2026, porque a campanha de matrículas vem da escola de 2026, que certamente será diferente da de 25. Então, acho que esse é quando a oferta tem que ser definida, é com tempo para que você possa fazer tudo isso de uma forma absolutamente correta, com prazo e com planejamento, tá certo? Então, acho que esse é um slide bem relevante, deixa na tela para o pessoal printar, é simples, mas eu acho que a maior parte das escolas deixa para resolver isso, deixa que depois das férias eu resolvo. Não faça isso, comece já, o nosso time de consultores está à disposição, nosso time de assessores está à disposição para que você possa, nosso time M também está à disposição para contribuir com você nessa definição da oferta, dando informações, fazendo conversas e tudo mais, por isso, a ficha de interesse que eu vou pedir para o Guilherme colocar mais uma vez no chat aí, o www.portalm.com.br/MW25, tá certo? Para a gente fechar, uma sequência que eu acho estratégica, eu vou até aqui para frente do slide porque é um slide para a gente fechar essa parte desse primeiro módulo, que é, a gente tem, primeira pergunta a gente é preciso mudar? Você vai saber se é preciso mudar a partir do que você faz de dados. E certamente é preciso mudar alguma coisa na sua escola em relação à oferta. Eu tenho que envolver a equipe da escola, no primeiro momento, olhar os dados da escola. Né? Nessa questão de envolver a equipe vamos avaliar qual que é a nossa oferta, olhar os dados com a equipe, fazer as pesquisas, chegar, né, entender o mercado, que é um pouco aquilo que eu já falei no Para Onde Vamos. Voltando aqui, entendendo o mercado, eu vou fazer o exercício, tá? Inclusive errado, aí tem um C cedilha a mais, aí eu digitei errado, desculpa. Exercício, tem um acento aí, desculpa. Depois a gente tem o conhecer as opções que existem, por isso a ficha de interesse. Depois definir a sua oferta, aí preparar a campanha
e, portanto, lançar a oferta no mercado. Eu acho essa é uma sequência, tirando esse erro na digitação do exercício aqui, peço desculpas. Eu acho que esse é um slide que vai fazer consciência com o time e com o astral. Ninguém muda por obrigação, a gente muda pela necessidade. E mudar é um item muito relevante no tempo que vivemos. A gente vive tempos de mudanças, né? Então, eu acho esse uma síntese bem simples, mas bastante eficiente de como a escola pode agir numa sequência de definição de oferta. E para a gente, últimos recados, eu vou encerrar um pouquinho, não, era das 60 minutos, está dando isso, a gente está fechando, de novo, entre no grupo da MWIC, já tem gente no grupo da MWIC, Lu? Já está cheio de pessoas aqui, Chico, as escolas que já entraram, já estão participando com a gente do grupo. Legal, Lu, obrigado. Depois, a gente não esquece do Avalie MW25, que é aquilo que eu falei da avaliação e também do interesse. Você pode preencher várias vezes ao longo, depois que eu apresentei, depois o Rafa, depois a Lu, você vai avaliando ao longo de toda a semana. A programação nossa continua hoje, daqui a pouquinho, o Rafa às 10h45, o cenário da escola define as metas e as decisões estratégicas para 2026. Às 14h30, o mapeamento do mercado e da concorrência na definição da oferta. E o lançamento da pesquisa às 15h45 da Família Escola 2025, que a gente sugere que você aplique em junho. Para a gente agora sim encerrar, eu estava pensando ontem, né, na hora que eu estava, como é que eu vou encerrar? O ano passado a gente sempre encerrava com uma citação, né? Aí eu queria mostrar para vocês um diálogo que eu estabeleci com a nossa querida inteligência artificial do Google, que é o Gemini. Olha só o meu diálogo com eles para a gente encerrar. Primeira, eu cheguei lá e perguntei para a inteligência artificial, escreva uma mensagem de até 200 toques para inspirar escolas particulares a pensarem com seriedade e a partir de dados qual será a escola que elas irão oferecer em 2026. Resposta da inteligência artificial. É 2025, o futuro já chegou. Que escola você oferecerá em 2026? Use dados concretos para definir o DNA da sua instituição. Transforme percepções em ações e garanta uma educação realmente relevante. O amanhã começa agora, com sua pesquisa. Eu achei a resposta muito interessante. Daí eu pedi para ela, eu queria com um pouco mais de emoção. E aí ela me responde o seguinte: entendido, vamos injetar um pouco mais de paixão e senso de urgência, mantendo a concisão. O futuro não espera, resposta do Gemini. Em 2025, o coração da sua escola pulsa nos dados, achei ótimo. Compreenda profundamente cada família, perfeito. O que ela anseia, o que a move. Parece que ela tinha assistido esse módulo, né? Use essa sabedoria para construir a escola transformadora de 2026. É sua chance de inspirar o amanhã. Mergulhe nos dados, eleve sua visão. Não feliz com isso, eu pedi para ela fazer com um pouco de humor sofisticado. Aí eu já achei, bom, vamos ver o que vocês acham. Com um toque de humor sofisticado, focando na inteligência estratégica. Prezadas instituições de ensino, em 2025 a bola de cristal da educação já não é ficção. Ela se chama dados. Para não ser apenas a escola do ano passado, convidamos a desvendar com um sorriso inteligente o que realmente move suas famílias. Afinal, a arquitetura da escola 2026 exige mais do que intuição, pede um olhar cirúrgico, né? Vocês estão vendo que parece que a gente não está muito equivocado, né? Não é porque a inteligência artificial está respondendo isso, mas tem todo sentido a gente estar falando da oferta dessa forma que a gente apresentou para vocês. E para fechar, voltando para a tela, eu falei, e sensacional, tem um erro de digitação aí de novo, muito obrigado, acho que as escolas irão gostar. E ela responde no final, que ótimo, fico muito feliz em saber que a mensagem atingiu o tom certo e que será bem recebida pelas escolas. É sempre gratificante criar algo que realmente ressoa com o público. Se precisar de mais alguma ideia ou ajuste, é só me dizer. Esse foi um diálogo que eu tive com a nossa Gemini ontem, no final do dia, porque eu queria mostrar que a inteligência artificial também diz que você precisa tomar sua decisão a partir de dados, né? Conhecer o que as famílias pensam, conhecer tudo para poder oferecer uma escola, como ela disse, transformadora para 2026. Faz sentido, Luciana Freschi? Super sentido, Chico. É sempre um prazer te ouvir e as escolas também interagindo aqui no chat com a gente, né? Concordando
e bebendo dessa fonte de tanto conteúdo relevante aí para tomada de decisão, olhar para a oferta, né? Como é importante ter esse passo a passo, né, Chico? A gente não pensar na campanha de matrículas sem essa organização primeiro. Definir oferta, definir os pontos fortes, ver como que a gente continua, o que a gente põe, o que a gente tira. Então, super relevante, Chico. Legal. Então é isso. A gente tem um vídeo agora do nosso querido Rafa, que vai fazer a apresentação do próximo módulo, para chamar para daqui a 10 minutinhos a gente se toma uma água, a gente volta daqui às 10h47, vamos dar mais 2 minutos, mas olha o vídeo que o Rafa gravou agora para chamar para o próximo módulo. Wiki? Eu tô aqui passando para te convidar para o próximo módulo que começa daqui a pouquinho. Vem comigo para uma conversa onde vamos falar sobre criação de estratégias e como definir, como tomar boas decisões com base na realidade da sua escola. Vamos falar sobre análise de cenário, definição de metas e, é claro, tomada de decisões e criações de estratégias. Então, vem comigo nessa conversa que começa daqui a pouquinho no segundo módulo da nossa M-Week. Até lá! O primeiro de 20 módulos e a gente vai encerrar com o vídeo, mas antes disso me despeço para a Lu poder chamar o vídeo. A gente espera que você não deixe de preencher a avaliação e que você continue participando conosco. Responde a enquete, participa de tudo que a gente está convidando, porque vai ser muito legal essa semana que está só começando. Certo, Luciana Freschi? Isso aí, obrigada, Chico, obrigada às escolas que participaram deste módulo 1 tão importante. Vamos ao vídeo, a gente volta já já com a nossa próxima programação. A Amy inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a Amy encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a Amy é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A Amy conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a Amy é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à Amy Week 2025.